Então, de posse do conhecimento do vídeo anterior, nós podemos começar o trabalho sobre spline cúbico e spline quadrático. Então, eu reformulei aqui essa classe, bom, seria o namespace plot. Ele agora passa a ter duas funções. Eu coloquei, por exemplo, criar dados e criar figura. Criar dados porque os dados vão estar associados agora a um arquivo. Então, eu vou criar vários arquivos e depois eu vou concatenar tudo isso em uma única figura. Então, aqui, por exemplo, nós precisaremos criar os dados não apenas para a função, mas também para o spline quadrático, spline cúbico e também para os pontos que vão estar lá sendo plotados, tá bom? Então, a todo momento a gente vai precisar, aqui, por exemplo, eu quero fazer o gráfico de uma função, eu preciso criar os dados da função. Então, eu estou passando aqui, olha, a função g, e aqui eu estou colocando, aqui é só uma forma de eu acessar esse string daqui. Aí eu coloquei uma enumeração aqui, aqui vai ser 0, 1, 2 e 3. Então, dessa forma, ele acessa aqui o arquivo 0, que vai ser esse daqui. E logo depois eu peço para ele criar a figura. Criar a figura, você já sabe como vai ser, tá certo? Então, aqui no seu, né, no plot, lá dentro do CPP, aqui vai ter como eu disse, aquele auxiliar, né, que é o namespace anônimo. E o namespace em si vai ter duas funções. Essa daqui é a mais simples, né, que é o criar figura, que é simplesmente carregar aquele script que nós temos. Você já sabe qual é a rotina. E aqui é a rotina que você vai criar o gráfico. O gráfico não, os dados do gráfico, tá bom? E aqui fica agora, pelo menos nesse exemplo aqui, que eu estou fazendo apenas como uma função, mas o resultado sempre vai ser o nosso PNG. Mesmo quando eu colocar várias funções, eu estou dizendo, olha lá no resultado é que está o gráfico que eu estou interessado em carregar. Mas agora aqui, por exemplo, nessa parte aqui, você está vendo que agora eu vou botar um título para esse gráfico que vai ser funk, tá certo? E eu estou dizendo que o text color para esse funk vai ser a cor branca. Vamos ver aqui o resultado. Bom, esse aqui esse é o resultado, né? Que, como eu disse, aqui é a cor branca nesse texto aqui, funk, que é o texto que eu tinha colocado aqui, tá certo? E é isso. Aí vai aparecer agora o que? Vai aparecer o spline quadrático, o spline cúbico, também com o rótulozinho aqui, tá certo? Então vamos à obra aqui. Então agora começamos de fato o trabalho splines, né? Eu coloco agora o splines HPP, que é simplesmente vai ser um cabeçalho que vai incluir a classe mãe, né, ou a base, que se chama spline.h, e depois eu vou colocar as outras duas, né, que serão aqui o quadrático spline e o spline cúbico. Então, começando aqui com esse spline.h, o que é que você tem? Aqui eu coloquei muita coisa, mas eu ainda vou arrumar aqui, que eu peguei de outro programa que eu já tinha feito. Então, reparem que eu tenho igualmente espaçado e o Chebyshev como espaçamentos. Então, essa classe aqui, ela simplesmente vai criar os nós. Então, olha só, ela em ação, como é que ficou aqui no meu programa? Eu crio alguns nós que vão ser nós da minha spline. Então, aqui eu faço a criação. Eu tenho essa função aqui que é criar nós, que é uma função pública. Eu tenho ela aqui, ela recebe uma função, recebe o x máximo, x mínimo, x máximo, o tipo de espaçamento, que já é padrão, igualmente passado, e normalmente 5 pontos. A saída, veja bem, vamos ver a saída logo. A saída vai ser isso aqui, então ele vai ter os 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá bom? Então, por isso que eu tenho aqui logo inicialmente dessa forma. Então, uma vez que eu crio os pontos, crio os nós, perdão, eu vou, veja, aqui é para criar os dados da função, agora tenho que criar pontos. Então, lá na minha função plot, eu criei aqui também uma outra função, né, nesse namespace,
que se chama criar pontos. Então agora ele vai pegar os nós e vai pegar o nome do arquivo. Então eu coloquei aqui os nós, tá certo? Ele pega os nós dos nós criados aqui através dessa classe, e o nome do arquivo, né, que o pontos vai ser esse arquivo aqui, tá certo? E aí depois simplesmente criar a figura. Então eu fiz uma alteração, é claro, aqui no meu programa, no script. Então havia apenas essa linha daqui, aí você coloca aqui essa barra, né, bota um espaço aqui, tá certo? Uma barra de continuação. Então esse plot aqui, ele continua nessa linha daqui. Portanto, agora eu começo a incrementar o programa, incluindo agora o spline quadrático. Lembrando que o spline quadrático, ele vai ser, ela vai receber como herança tudo que tiver dentro do spline. Então é desse modo que eu quero que você faça tanto o quadrático, né, e o cúbico. O spline quadrático tem o A, B, C, e ele vai ter aqui o construtor, que não vai fazer nada, e eu tenho uma outra rotina para criar o spline. Como é que você cria o quadrático spline? Você precisa dos nós, né, que são os dados, e eu preciso também do meu H, ou seja, o espaçamento como é dado, né, o H mesmo, as distâncias, o H0, o H1. E ele vai ter depois uma rotina que é calcular o spline, né? Essa rotina de calcular, como é que você calcula o spline? Ele recebe um double e devolve double, ou seja, o resultado vai ser o A, né, x menos x1 ao quadrado, mais bx menos x, enfim, x menos x0, xy, a gente já viu essa conta, né? Mais c. Esse daí vai ser o cálculo em si. Mas como é que isso fica dentro do nosso programa aqui? Então eu coloquei aqui, eu acrescentei agora o spline quadrático, né? Eu tenho um objeto chamado quad, e eu peço para criar esse spline quadrático, recebendo os nós e recebendo o H que foi criado nesse objeto daqui. Bom, aí você vai criar os dados, né, da minha função, tá certo? Intervalo de menos 10 a 10. E eu preciso criar os dados da minha função spline. Mas você está vendo que eu criei aqui um alto, eu botei fp, enfim, seria a função quadrática, tá bom? Seria a função quadrática. E, bom, o que aconteceu aqui? Aqui apareceu um bind. Então ficou estranho agora, né? O bind, veja bem, eu coloquei aqui, você pode ver aqui nessa página do C++, estudar esse bind, e ele está aqui na biblioteca funcional, e ele vai ter que trabalhar com placeholder. Bom, o que significa o bind? Então, basicamente, ele vai criar uma outra função. A função, esse plot criar dados, ele recebe aqui, se você for ver aqui, criar dados, ele recebe uma função como argumento. A função que nós tínhamos anteriormente, ela era definida deste modo aqui. Eu até defini ela desse modo, mas agora eu já comecei a fazer um update de como eu vou chamar essa function. Não vou chamá-lo mais como um ponteiro para double. Eu estou criando, eu chamei aqui o funcional, tá certo? E eu estou definindo, olha, typedef para function agora vai ser eu chamo aqui standard function, vai ser uma função que vai devolver double e vai receber double. Então é a mesma coisa, tá certo? Essa linha e essa linha é a mesma coisa. Mas lembra, agora eu tenho que trabalhar com o bind. Por que eu tenho que trabalhar com o bind? Porque na hora de entrar aqui com a função, ele não aceita que eu pegue o calcula de dentro de uma classe, ou seja, eu tenho que acessar um método, uma função, né, que retorna double, né, recebe double, tá vendo? Calcula, ele recebe double e devolve double, igualzinho, similar ao que nós temos aqui. Mas o problema é que essa função está dentro de uma classe. Então eu preciso construir, então o bind, claro, junto com aquele placeholder, ele serve para eu criar uma outra função. Então o que eu estou fazendo aqui é simplesmente criando uma outra função, mas aproveitando a função que está lá dentro do objeto kSpline, né, quadratic spline.
E o nome da função é calcula. E eu quero que você pegue o que está dentro desse objeto quad, esse objeto que eu tenho aqui. Ou seja, eu já acabei de criá-la, eu já sei como ela funciona. Porque eu acabei de criar aqui todos os nós, enfim, do spline quadrático. E aqui o placeholder, tá vendo? Ele tem um argumento. Então, por isso que aqui no meu function, eu usei aqui use namespace standard placeholders, tá bom? Para que eu possa utilizar. Se você retirar daí, isso aqui vai dar um erro exatamente nesse ponto aqui, tá bom? Mas tem que ler, como eu disse, você está tendo tempo para isso, tá certo? Para você meditar e procurar entender isso aí. Então é isso, essa linha aqui, o que ela faz é, após eu ter criado aqui a minha spline, eu já sei que está criada, eu simplesmente posso criar uma função e jogá-la então aqui na minha função, que é criar dados do plot. Pronto, com isso você já pode rodar aqui o programa. Tá vendo? Ele já criou agora a spline quadrática, tá vendo? Tá em verde aqui, eu botei quad, spline quadrático. Lá o seu cadê esse script agora, ele ganha mais uma linha aqui, que é do spline quadrático, tá vendo? Eu botei o título lá, quad, e vai ser em verde. Bom, eu vou deixar agora com você fazer o que? Você diminuir, aumentar aqui mais uma linha, né? Botar o cúbico, eu acho que você já compreende. E com isso você vai verificar aqui que o programa ele funciona normalmente. Por exemplo, eu posso trocar aqui os nós, né? Eu troco por Chebyshev. Eu posso aumentar o número de pontos, né? Eu botar 10 pontos. Vou rodar aqui novamente o programa. Tá bom? Agora, você está vendo que eu não estou fixando o eixo Y, então ele pode aumentar e diminuir o desenho, mas a ideia é essa, né? Tem aqui os 10 pontos em Chebyshev e aqui em azul vai ficar minha função, em verde o spline quadrático, tá bom? Então eu aguardo spline quadrático e cúbico, né? Eu não vou aumentar mais aqui, senão o vídeo vai ficar enorme. Mas eu acho que você entendeu. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Você vai ter aí um tempo para pensar nesse trabalho e me entregar, tá certo? Um forte abraço. Até logo. Tchau.